E aí, meus queridos, tudo bem? Hoje, então, a gente retoma a nossa aula de filosofia, né, seguindo aquele padrão sociologia e filosofia. E hoje a gente entra na chamada estética, né? Uma parte da filosofia que vai estudar a beleza e tudo que a gente consegue perceber através dos sentidos, né? Através do mundo sensível, né? A gente vai entender um pouquinho aí sobre esse conceito de estética e vamos conseguir perceber por que toda vez que a gente fala de estética, a gente remete à beleza dos dias de hoje. Tudo bem? Então vamos lá, gente. Beleza, né? Estética e beleza. A palavra estética vem do grego aesthetic, que significa perceptível pelos sentidos. Como eu falei para vocês ali na nossa apresentação, né? no primeiro slide. A estética está relacionada com essa percepção através dos sentidos, tá? Mas seu uso se popularizou como uma forma de referir o que é agradável e belo pelos sentidos, né? Então, por isso, toda vez que a gente fala de estética, a gente tem a noção de algo de beleza, né? Por exemplo, esses salões de estéticas, né? Eles fazem o quê? Eles tratam a beleza, eles tratam a pele, o cabelo, as unhas, enfim. Tem uma série de tratamentos estéticos para se tornar apreciável aos olhos, né? Ao belo, conforme a sociedade nos diz o que deve ser belo, beleza? Dessa forma, costuma-se dizer que algo é estético quando causa uma sensação aprazível de beleza. Tranquilo até aqui? Então, a estética, nos dias de hoje, é relacionada principalmente à beleza. A estética constitui um tipo de conhecer que é extremo oposto do conhecimento lógico e matemático. O conhecimento lógico e matemático, a gente viu lá com Descartes, por exemplo, né? Ele utiliza o quê? A razão, é o fundamento matemático para explicar as coisas, beleza? Pois esse fundamento, falando sobre o pensamento matemático, pois esse se fundamenta na razão para constituir um saber claro e distinto. A estética, por sua vez, parte da experiência sensorial, ou seja, da experiência dos sentidos, da sensação, da percepção sensível para chegar a um resultado que não apresenta a mesma clareza e distinção da lógica e da matemática. Então, a estética ela vai estar imbuída aí de uma parte objetiva, que é o que a gente consegue ver, né? Mas ela também vai estar aí imbuída de uma parte subjetiva, né? O que torna uma coisa bela para mim e o que torna uma coisa bela para você? O que é belo para mim vai ser necessariamente belo para você? O que me agrada vai te agradar, né? Então a gente vai começar a trabalhar essa questão da subjetividade, beleza? A título de curiosidade, essa caverna, essa imagem aqui que eu coloquei, ela existe de fato, é uma caverna na Grécia, que eu acho que eu acho que a maior parte das pessoas aí vão achar bonita essa paisagem, né? Por isso eu acabei colocando ela aí. Mas isso é relativo, a beleza a gente vai ver que é algo relativo. Encontramos na estética a distinção entre qualidades consideradas objetivas, isto é, pertencente às coisas percebidas, e subjetivas, isto é, dependente do sujeito que percebe. Vamos trabalhar um pouquinho isso aqui. Essa imagem do lado aí, do pôr do sol. Coisas objetivas. A gente consegue ver as cores, né? O tom de amarelo, o tom de rosa ou laranja, enfim, a distinção das cores que vão aparecendo aí conforme o sol vai se pondo, né? São coisas objetivas. E as coisas subjetivas são, essa imagem me remete, me lembra um momento específico, uma tarde,
é um momento agradável, ou seja, as subjetividades, né? Isso pode tornar algo belo ou não belo, tudo bem? Então, a estética e a beleza vai trabalhar com essa questão das coisas objetivas, são, por exemplo, as cores, né, que estão ali. E as subjetivas, o que aquilo me traz, o que aquilo me remete, tudo bem? O que é o belo? O ser humano pode fazer juízo de fato, dizer o que são as coisas e juízo de valor, julgar se determinada coisa é boa, ruim, agradável, bonita, feia, né? Então a gente pode falar, ó, isso aqui é uma árvore, isso daqui é o céu, isso aqui é uma nuvem, e julgar se essa árvore é bonita, se essa nuvem é feia, né? Se essa imagem é agradável, se não é agradável, que são os juízos de valor, beleza? Entre os juízos de valor, a gente pode destacar dois, o juízo estético e o juízo moral. A gente vai se debruçar, a gente vai falar mais aqui sobre o juízo estético, beleza? Vamos lá. Pelo juízo estético, julgamos se algum objeto, algum acontecimento, ou alguma pessoa, ou algum outro ser é belo. Então, através desse juízo, a gente determina se alguma coisa é bonita, boa ou bela, né? Ou feia, enfim. Então, a gente vai... o conceito de beleza, o conceito, né, de padronização aí, que a gente vai trabalhar mais à frente, ela está imbuída aí com os valores do juízo estético. Mas lembrando, né, os padrões de beleza, eles mudam conforme a sociedade que a gente está inserido, né? Algo que era belo na década de 60, né, um estilo de roupa que era bonito na década de 60, hoje não é, né? Então a gente tem sempre um padrão sendo mudado aí, né? A gente pode fazer, né, por exemplo, no Renascimento, né, a gente tem um padrão, por exemplo, feminino diferente do padrão de hoje, né? Obviamente que hoje a gente está desconstruindo esses padrões de beleza, né? O que é muito justo, né? Porque não obriga a gente a se enquadrar dentro das definições aí que a sociedade impõe, mas ainda existe, né, esse tipo de valorização de um determinado estereótipo, né? Na Idade Moderna, no Renascimento, o padrão feminino era um. Hoje, o padrão feminino é outro. Mas lembrando, né, que a gente está no momento de desconstrução, né, de tentar acabar ou reduzir ao máximo essa padronização do que é belo. Tá? Estou falando dos dias de hoje. Belo e mímese. Mímese significa imitação, tá ok? Na Grécia Antiga, a palavra poesis não estava ligada estritamente à manifestação de palavras, e sim de tudo que é criado pelo homem, né? Então, a poesia, na Grécia Antiga, ela não era só versos e construções através de palavras, mas e sim em tudo que o homem faz. Obras de arte, desenhos, esculturas, né? Tudo que o homem transformava poderia ser conhecido como poeses ali, na Grécia Antiga. Tudo bem? Né? E, obviamente, que a gente está falando o tempo todo aí de perceber as coisas através do mundo sensível, né, dos sentidos, obviamente a gente ia acabar falando de Platão, né? Só que Platão ele tem um olhar pejorativo, um olhar ruim referente a poieses, né? Por quê? Ele vai falar o seguinte, que o mundo sensível já é uma cópia mal feita do mundo ideal, né, do plano das ideias. Tudo que o homem faz, né, que o artista faz, enfim, que o poeta escreve, é uma cópia da cópia mal feita. Então, a poesia, o poesis, é algo ruim, segundo o pensamento platônico. Vamos aqui, ó. Para Platão, toda poesis é uma mímese, ou seja, toda poesia é uma imitação, né?
Por considerar uma imitação, Platão acreditava que a arte não refletiu o bem e as virtudes, e, além disso, alimentava as paixões e corrompia a educação dos homens. Né? Então, olha só o olhar pejorativo que Platão tem, que Platão tem da, da, da arte, enfim, da poesia, né? Por quê? Ele acredita no conceito de beleza. Mas esse conceito de beleza, a beleza de forma plena, só existe no mundo das ideias. O que a gente acha belo aqui no mundo sensível é uma cópia ainda feia, uma cópia mal feita do que é de fato belo, né? Então, para Platão, o artista que desenha ou copia ou cria inspirado numa determinada figura, numa determinada pessoa, está fazendo uma cópia, né, do mundo de cópia. Por isso ele acha que, por isso ele fala, na verdade, que é algo ruim, né? Por exemplo, esse rapaz aí que está desenhando o Faustão, né? Por mais parecido que esteja, ele não é o Faustão real, ele é uma cópia, né? Então ele está trabalhando com cópias aí, beleza? Se a gente falou de Platão, obviamente a gente também acaba falando de Aristóteles, né? E Aristóteles, novamente, ele diverge de Platão, né? Poeses, mimes e catarse, né? Catarse quer dizer purificação. Aristóteles, diferente de Platão, ele afirma que o ser humano imitava a realidade porque gostava de aprender. E a mímese não produzia cópias, mas obras criativas, melhorando e piorando os modelos reais. Então, para Aristóteles, a cópia ela tem a ver com aprendizado, onde você refina, né, os modelos reais, você vai aprimorando. Platão ele vai ser contra toda e qualquer obra de arte, precisamente, mais especificamente, contra os poetas, que ele fala que as peças que esses poetas escreviam, essas peças vão corromper o comportamento humano. E a gente vai ver que Aristóteles tem um pensamento muito diferente, por exemplo, sobre as peças teatrais. Beleza? Acreditava, por exemplo, aqui já falando das peças, né, do poeta, acreditava que o poeta cômico, isso Aristóteles, né, poderia criticar defeitos de caráter e conduta que prejudicavam a vida na cidade. Então, Aristóteles fala, ó, esse cara que está fazendo comédia, ele está fazendo uma comédia, provocando um riso em cima dessa sociedade. Né? Ele está fazendo uma crítica social aqui. Já o poeta trágico representava as pessoas mais fortes ou nobres mais fortes e nobres do que a maioria, pois as obras trágicas poderiam trazer intensas reflexões sobre o caráter do ser humano e o seu destino, além de estimular a catarse, ou seja, a purificação das paixões despertadas. Né? Então, a obra trágica ela traz ainda uma reflexão mais intensa, mais profunda acerca do ser humano, segundo o pensamento aristotélico. Né? A gente lembrando que o teatro ele surge na Grécia Antiga. Né? Ali aquela foto, aquele desenho da máscara sorrindo e da máscara triste, né? Chorando, representa o teatro, que tem a sua origem aí na Grécia Antiga. Hegel definiu o belo como ideal e refletiu sobre as diversidades de opiniões que os indivíduos e os povos manifestam a respeito da beleza em diferentes épocas e contextos. O que Hegel está falando aqui? Que o conceito de beleza, o padrão de beleza, ele vai mudando conforme a sociedade que você está inserido. Ele muda conforme o período histórico que você está vivendo. O que um homem do século XVI achava bonito, um cara do século XX vai discorrer, pode não ser a mesma coisa. Né? O ideal de pintura medieval, da obra de arte medieval, é diferente da pintura renascentista.
que é diferente da pintura contemporânea. E assim vai, né? O padrão de beleza ele vai mudando, a moda ela muda, né? Ou seja, está tudo sempre mudando. E Hegel fala que essas mudanças ocorrem devido ao período histórico e à sociedade naquele período. Na visão hegeliana, o belo artístico é superior ao belo natural, né? Hegel falou o seguinte, que o belo construído através da arte, ele vai ser superior ao belo por natureza. Por quê? Porque no belo artístico, a gente tem ali a manifestação da obra, né, de uma pessoa. Que essa manifestação, a pintura, a escultura, enfim, desenho, que seja a manifestação artística, pode ser durável. Ó, por resultar do espírito, espírito para Hegel significa razão, humana, e manifestar obras duráveis. Afirmava que a obra de arte agita a alma humana, ou seja, a obra de arte ela inquieta a alma humana. Ela faz o homem perseguir a sua inquietude, a produzir, a criar. Beleza? E, além disso, a obra de arte, para Hegel, ela seria capaz de conciliar coisas contraditórias, como a liberdade e a necessidade, por envolver as possibilidades da criação e também os limites da matéria. O universal e o particular, por corresponder ao ideal, mesmo sendo elaboradas por um indivíduo, o artista, racional e sensível, em virtude das suas relações com o pensamento, mas com o sentido e as sensações das pessoas. Ou seja, a obra de arte, né, seria capaz aí de conciliar coisas distintas, contrárias, opostas, dicotômicas. Aqui eu trouxe uma imagem para vocês, né, do padrão de beleza do século XVI e o padrão de beleza, desculpa, século XVII e século XVIII. Né? Se bem que esse padrão aqui começa no 17 e vai até o 18. Tá? Então, isso aqui, a gente tem aqui, isso aqui é uma obra de arte renascentista. Né? O padrão de beleza europeu da época, ele seguia essas diretrizes que estão expostas aqui nessa pintura. Né? Mulheres de cabelo loiro, bochechas rosadas, roupas voluptuosas e mulheres também voluptuosas. Nada de mulher magrinha, né? Porque se acreditava que mulheres com ancas largas, né? Mulheres com mais volume de corpo, voluptuosas em si, elas poderiam gerar, na hora do parto, ter mais facilidade para ter os filhos. Né? Mas esse era o padrão lá no Renascimento. Né? Aqui do lado, a gente tem uma diferença gritante. Vejam aqui que a gente tem um outro estilo de vestimenta, né? As cinturas bem marcadas, finas, né? As mulheres já não são loiras, o corte, a roupa, o penteado é outro. Isso aqui a gente está falando de um século de diferença. Né? Ou seja, os padrões vão mudando segundo o pensamento de Hegel. Né? Hoje a gente tem um padrão de beleza, por exemplo, que era na década de 90, já não é mais o mesmo padrão de hoje. Da década de 90, estou falando de 1990. Né? Hoje a gente já está na segunda década aí do século XX. Mas o padrão de beleza muda de década para década. Imagine século para século. Então, o pensamento de Hegel fala que o padrão de beleza ele vai mudando conforme o período histórico, conforme a sociedade, a cultura que está envolvida ali. Contemplação artística e vontade de nada. Aqui a gente começa a falar de Schopenhauer. Né? Schopenhauer é um filósofo alemão que é um filósofo bem pessimista. Né? Então, toda a sua obra aí vai estar embasada nesse pessimismo. Tá? Ó,
O filósofo alemão Schopenhauer afirmava que a realidade é uma representação da consciência dos seres humanos, limitadas pelas formas puras da sua sensibilidade e o seu entendimento. Para o filósofo, as representações sofreriam variações entre os indivíduos, em função da influência direta da vontade humana. Ou seja, o que eu percebo belo não necessariamente vai ser belo para você, porque depende aí da nossa percepção. E agora a gente vai falar um pouco dessa vontade humana. Ele afirma que a vontade era sem fim e irracional, uma faculdade insaciável de desejar, que faria da vida um constante sofrer. Olha aí o pessimismo de Schopenhauer. Ele fala que a vontade humana é algo irracional, e nunca se sacia, é insaciável. E essa falta de saciedade tornaria a vida um constante sofrimento. Para se libertar dessa submissão, era necessário experimentar as seguintes etapas. A contemplação da obra de arte, especialmente a música. Essa é a primeira etapa. Esse estágio proporcionaria um distanciamento salutar, ou seja, um distanciamento saudável em relação à vontade. Ou seja, eu conseguiria ficar distante dessa vontade que não tem fim, Então, eu conseguiria me distanciar de maneira salutar dela. A outra etapa é a conduta ética. Uma vez que já teria conhecido a vontade do indivíduo, poderia superar o egoísmo, chegando ao princípio básico da moral, que é não fazer mal a outra pessoa. E o quietismo, a renúncia às solicitações da vontade, por meio da fuga da mente para o nada, a vontade de nada. Então, quando o homem consegue chegar na vontade de nada, ele se manteve distante dessa vontade e ele a renunciou. Beleza? Apolíneo, dionisíaco e vontade de potência. Agora a gente vai falar de Nietzsche, que pensa de maneira oposta a Schopenhauer. Enquanto Schopenhauer ele é um pessimista, viver um sofrimento, a vontade torna a vida sofrível. Nietzsche vai para o lado oposto. Vamos lá. Friedrich Nietzsche, filósofo alemão também, atacava as ideias de Schopenhauer com a chamada vontade de potência. Um desejo ilimitado de viver apesar da dor, do erro, da imperfeição, da catástrofe presente na existência. Ou seja, se para Schopenhauer viver é um sofrimento, Nietzsche vai falar, beleza, mas eu tenho vontade de viver. Nietzsche afirma que dizer sim à vida seria uma forma de superioridade, transformando aquele que a atingisse no que o filósofo denominava de a lei do homem. Nietzsche fala da lei do eterno retorno. E quando você compreende que vai ter adversidade, mas mesmo assim você preza pela vida, ele inclui um termo que seria o chamado a lei do homem. Essa ilimitada vontade da vida representa na filosofia de Nietzsche o elemento dionisíaco, em contrapartida ao elemento apolíneo, que representava a razão. O elemento dionisíaco é uma referência a Dionísio, Deus greco-romano, que fala dos prazeres da vida, das bebedeiras, do lado emocional. Já Apolo, ele era o oposto de Dionísio. Ele era a razão, ele era a ponderação. Então, ele fala o seguinte, esse lado de apego à vida, a dizer sim, está ali pendendo para o lado Dionísio, para o dionisíaco do ser humano. Na visão de Nietzsche, a arte trágica, iniciada com a poesia grega, seguiu exatamente do confronto entre o apolíneo e o dionisíaco na vida humana. Ela passou a representar esse conflito com a missão de trazer ao homem que se sentia incompleto a sensação
de unidade e plenitude. Ou seja, a obra de arte, né, surgida ali na Grécia Antiga, ela tem a função de quê? De completar, de dar a sensação de plenitude para o homem. Beleza? Ali explorando o lado apolíneo e o dionisíaco. Nietzsche se autodenominava o primeiro filósofo trágico, obviamente influenciado aí pela arte trágica da Grécia Antiga, da história, e afirmava o desejo de conduzir sua própria vida como se ela fosse uma obra de arte. Beleza, meus queridos? Então, hoje a gente fica por aqui. Na próxima aula, a gente vai falar sobre a indústria cultural. Beleza? Abraços. Tchau, tchau.